E formou-se o homem do pó, da terra em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Somos todos criados simples e ignorantes dentro da justiça divina. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Você sabe como o princípio inteligente percorre na natureza para formar seu esboço perispiritual? Somente na humanização se tem o perispírito. Fluido universal. Estamos mergulhados em fluido cósmico universal de substância primitiva sob o comando divino que deu nascimento a todos os elementos constituintes do mundo através de diferentes arranjos atômicos e moleculares. Nascimento da matéria. E num ímpeto de energia, um momento de máxima saturação, estabiliza-se, e nascerá o núcleo, e depois o átomo, a molécula, o cristal, o mineral, os amontoados siderais. Da tempestade nasceu a matéria. Evolução da matéria. O átomo é formado fundamentalmente por um núcleo pequeno e pesado, com carga positiva e gravitando ao seu redor, sem trajetórias claramente definidas. Caracterizadas como ondas são os elétrons. As partículas do núcleo são os prótons, com cargas positivas, e os nêutrons sem cargas elétricas. Animalização da matéria. Os elementos químicos que formam os corpos brutos e os seres vivos são os mesmos. Os corpos orgânicos são dotados de fluxo vital. Será necessário unir tais elementos ao fluxo a fim de animá-los e fornecer-lhes a vitalidade personalizada, pois esse fluxo ainda sofre variações em essência e quantidade. Princípio inteligente. O espírito dotado do instinto, inteligência, pensamento, abstração, sentimentos, emoções, não poderia construir a características materiais. Tal pensamento leva-nos a crer que o princípio inteligente deve ter sido criado distintamente do princípio material, como se ambos fossem essências diferentes que deveriam unir-se para aperfeiçoamento conjunto. Os cristais. O princípio inteligente atuando sobre os cristais iniciam o exercício da criação de formas rígidas, cuja recapitulação contínua, através do tempo, daria plasticidade ao corpo astral. Chamaremos de esboço perispirídico neste estágio de evolução. O elo. Chamaremos de elo ao elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. Ocorre também quando da sua transferência do plano espiritual, pelo impulso a que todos estamos submetidos para o crescimento, animais e vegetais, ali serem climatizados e modificados, estagiando este ambiente no que são trazidos de volta à Terra com outra roupagem, caracterizando as chamadas mutações adaptativas, tidas como acontecimentos espontâneos, mas contabilizados na lista da evolução das espécies. Aliança da vida com a matéria densa. Após o princípio inteligente demorar-se em longos exercícios de fixação das formas geométricas puras, alia-se com a energia vital, nos primeiros passos para o surgimento da vida. Dos gases da atmosfera primitiva surgiram os aminoácidos que deram origem às proteínas e o DNA. Esse é o processo de adormecimento do fluido vital, ativado posteriormente sob o compasso da lei de sobrevivência,
o que bem demonstra a presença da inteligência a presidir a instalação da vida sobre a Terra. A célula primitiva. No dicionário evolutivo, viver é sinônimo de lutar. Quem espera descanso no caminho da subida nasceu no universo errado. Os degraus da vida. Supõe-se que o princípio inteligente, passando pelos cristais e bactérias, onde exercita a plasticidade de suas formas, constituídos por ácidos nucleicos e proteínas, os vírus invadem as bactérias, duplicando-se com seu interior. Aperfeiçoando as formas e a inteligência, segue o princípio inteligente a modelar-se como verdadeiras esculturas em miniaturas. As cianofícias. Passados milhares de anos após o aparecimento das bactérias, o princípio inteligente, obedecendo às diretrizes dos engenheiros siderais, habitando as cianofícias, ele continua o seu exercício na convivência social por meio de colônia e na reprodução assexuada, onde um seu pedaço, geralmente apical, se destaca no filamento, que o originou, indo constituir outro filamento semelhante. Neste caminho de aperfeiçoamento de sua vestimenta astral, o princípio inteligente participa sempre como elemento organizador e modelador, adequando formas e funções às necessidades do meio onde ora se educa. As algas. Os oceanos encheram-se delas, possibilitando através da fotossíntese a produção de oxigênio em grandes quantidades, pré-requisito essencial para estágios mais altos junto ao reino animal. Entre as algas tem início a reprodução sexuada, duplicando por esse processo cópias exatas suas. Como a subida é lenta e gradual, são necessários estágios intermediários e preparatórios para uma nova adaptação. Deixando assim o princípio inteligente, após milhões de anos, em exercícios diversificados, o reino vegetal, para ingressar na nova era do animal. Por esse motivo, em simples estudos sobre perispírito é necessário fazer alusão aos minerais, vegetais e animais. Nosso parentesco com os vegetais e animais é maior que supomos. Os minerais estão em nosso corpo e dele dependemos para continuar vivos. Do ferro ao cálcio, do fósforo ao iodo, somos dependentes deles. Os fungos. O princípio inteligente avança por conquistas. Instinto de sobrevivência, adaptação, reprodução, até que seja pronto para exercitar o livre-arbítrio. Quanto a ter o que aprender, em um simples fungo, isso vai desde o exercício primeiro das funções sexual até a lição do reaproveitamento de substâncias, passo essencial na economia da vida. As impressões nos vegetais. Nos vegetais, o princípio inteligente apenas sonha, como disse Leon Denis. A matéria perispiritual ainda não possui a forma precisa, sendo influenciada pela presença de luz e as condições do solo que determinam o vigor da forma condensada, bem como seu pleno desenvolvimento. As plantas possuem memória, inteligência, determinação e paciência. Os protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares que vivem de maneira livre ou associadas a outros seres vivos. Com os protozoários, a vida alcançou grande desenvolvimento na conquista das funções básicas. O esboço perispiritual das gerações vindouras condicionava-se assim ao exercício das funções fisiológicas simples.
espécie de iniciação das futuras funções a serem exercitadas por complexos sistemas e órgãos. Os espongiários. A reprodução nas esponjas pode ser sexuada ou assexuada, nesse caso por brotamento, e naquele por intermédio de larvas natantes. Esse campo organizador, o perispírito da esponja parece ser o responsável pela rearrumação celular, regenerando células danificadas e encaixando outras no antigo espaço ocupado por elas. O instinto. Por ocasião das sucessivas passagens pela matéria, o ser vai incorporando ao seu arquivo de aprendizagem as reações elaboradas contra certas ações do meio. O instinto de sobrevivência que se vê gratificado com a sensação advinda das necessidades atendidas. Essas necessidades, quando satisfeitas, proporcionam certo prazer, ou caso contrário, dor e frustração, determinando assim a busca pelo bem-estar e a fuga do sofrimento, ambos tidos como sensações nascidas do relacionamento com o meio. A memória. Para que uma sensação seja notada e incorporada à consciência, é necessário observarmos determinadas condições, tais como intensidade, duração e algumas vezes a observação. Ocorre, no entanto, que o espírito percebe tudo ao seu redor, detendo-se apenas naquilo que lhe interessa. O alvo de seu interesse é analisado por ele e, caso haja vontade em preservá-lo na memória, é gravado em sua intimidade. A memória é um arquivo sob o esforço de uma evocação. Traz à tona as referências do tempo e espaço relacionados ao evento que se quer recordar, transferindo do inconsciente para o consciente as informações solicitadas no momento. Grava-se na memória biológica, anatômica e fisiológica, em nível perispiritual, toda a saga da matéria, com a conquista de seus condicionamentos, a imprimir movimentos autônomos ao complexo corpo perispirítico. Os selenterados. Nesses animais já existe uma organização superior à dos boríferos, pois apresentam tecidos compostos por células diferenciadas, constituindo órgãos com funções distintas. Os mecanismos de defesa são desenvolvidos ostensivamente. Aqui, o princípio inteligente modela em seu corpo astral células especializadas que se materializam no corpo, organizadas pelas leis biológicas. O exercício sexual continuava sendo praticado com gametas, partindo do macho em deslocamento pelo meio aquático, indo unir-se a outros na fêmea, caracterizando uma reprodução sexuada. Dessa união, os gametas surge uma lava que evolui para futuras selenterados. O exercício na forma desses animais trouxe inúmeras vantagens no corpo de estruturas perispirituais e físicas. A alimentação aprimorou-se, a locomoção, embora que passiva sob o comando de ondas do mar, foi iniciada. A troca de gametas generalizou-se, os mecanismos de defesa e captura de alimentos se instalaram, em definitivo, como agentes de instinto e conservação. Os plateumintos são animais achatados, apresentando faces, ventral e dorsal. Foram os primeiros organismos a apresentar essas características, cada papel na mobilidade e adaptação ao ambiente, em vez que ela lhe permitiu sair em busca de alimentos, ao contrário das esponjas que são fixas. A planária. Esse animal possui o sistema digestório composto pela boca, faringe e intestino. A distribuição dos alimentos por todo o corpo é realizada graças à ramificação do seu intestino, sendo os restos alimentares eliminados por um sistema especializado em excretar água e resíduos. Seu sistema reprodutor consta de ovário e testículos,
uma vez que esses animais são monóicos. Nota-se perfeitamente na planária um cordão nervoso espalhado por todo o corpo, ligado a 2 gânglios cerebrais. Os nemateumintos. A partir do conjunto cérebro-sistema nervoso, a inteligência se manifesta mais intensamente, dando mostras da estreita relação entre o princípio inteligente e o seu tradutor de matéria densa. Nos nemateumintos, o corpo aprimora-se um pouco mais, apresentando um tubo digestivo completo, com boca e ânus, permitindo que o alimento seja trabalhado, aproveitado e excretado em seus resíduos por uma parte específica do corpo. Aportou, enfim, o princípio inteligente em terra firme. As equinodermas. Nesses animais, o princípio inteligente esforça-se na elaboração de estruturas esqueléticas. Os moluscos. Nos moluscos surgem os nefrídeos, embriões dos futuros rins, e a presença da respiração pulmonar. No sistema circulatório, observa-se um coração dorsal que impulsiona o sangue para todo o corpo. Os anelídeos. Apresenta-se entre eles um novo tipo de respiração, através da pele. Nota-se também a existência de um sistema circulatório fechado. Os artópedes. O sistema circulatório do lagostim, que é um crustáceo, já transporta alimento, oxigênio e gás carbônico por todo o corpo. É formado por um coração, de onde partem vasos que encaminham o sangue por todos os órgãos. Os cordados. Nos cordados, existe o preparo para a modelagem de uma coluna vertebral e, finalmente, ensaios para o ingresso entre os vertebrados. Da ectoderme origina-se a pele, o sistema nervoso, a hipófise. Da mesoderme se diferenciam o esqueleto, os músculos, o aparelho urogenital, as membranas que revestem internamente os vasos sanguíneos e o coração, assim como a segunda camada da pele. Da endoderme estruturam-se o aparelho respiratório e digestivo. O homem não surgiu do macaco, na interpretação que muitos atribuem a este fato. O que houve na realidade é que certa raça de antropóide, que apresentava características mais favoráveis à humanização, foi auxiliada por entidades espirituais de conhecimento muito superiores, que introduziram na forma perispiritual e no código genético significativas modificações, induzindo-a, por ocasião do seu retorno à matéria, a uma transformação física. A partir dessa mudança dos antropóides, tivemos os primeiros homens ainda bestializados, em virtude do arquivo de conhecimento ainda muito restrito. O código genético não está aperfeiçoado e a matéria densa mostrar-se ainda muito imperfeita para grandes transformações. A humanização. Entramos em um elevador e ele está descendo. Neste lugar que parece um porão, tem espíritos saídos da animalização e estão presos em jaulas. Trecho do livro Missionários da Luz. Psicografia pelo espírito André Luiz e pela mediunidade de Chico Xavier. O livre-arbítrio. Com a humanização do princípio inteligente, agora chamado espírito, este passa a agir conforme seu livre-arbítrio, ou seja, escolherá seus caminhos e se responsabilizará por seus sucessos e fracassos, o que determinará em seu perispírito uma harmonização anatômica fisiológica, no seu primeiro caso, ou uma deformação no segundo. O espírito é, portanto, portador do seu destino, criador de suas dificuldades, construtor dos seus infortúnios e bem-aventuranças, modelador do seu perispírito, usando a argamassa que seu livre-arbítrio permite. O mérito ou demérito de ser bom ou mau artesão dos quais resulta a delicadeza dos contornos de sua obra
ou a mediocridade conjuntural, apresentando, montando ulcerado ou fistuloso, aquilo que devia zelar, aperfeiçoar, é de sua inteira responsabilidade. A partir de agora, na humanização, já existe o perispírito, que é chamado de MOB, Modelo Organizador Biológico. Perispírito que traz as informações para formar o corpo físico. O cérebro perispiritual. O cérebro humano é um produto da evolução das espécies. Elaborado desde milhões de anos, vem sendo aperfeiçoado conforme as necessidades do espírito. No que tange a buscar alimentos, selecionar, sentir, procriar, memorizar e desenvolver a inteligência. Por sua vez, o cérebro físico segue os passos evolutivos do cérebro perispiritual, traduzindo imperfeitamente as conquistas deste. Pensamento, agente modelador. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância do pensar. O pensamento possui a propriedade de modelar formas e imagens, sendo essas efêmeras ou duradouras, a depender das energias que as alimentam, vibrando nos acordes do amor. Ilumina o perispírito, dando-lhe leveza, fazendo com que tais energias dele se volatilizem sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial. No sentido oposto, detém-se no ódio as energias hostis que o alimentam, deixam resíduos indesejáveis, fuligem cáustica no tecido perispiritual, cuja drenagem geralmente se faz através do corpo físico em formas patogênicas diversas. Ideoplasia. Já existem várias provas reais que o pensamento constrói e destrói, mesmo em nosso meio material. Não somente o pensamento desenvolvido e consciente dos homens, mas igualmente os instintos agressivos e direcionados dos animais podem forçar desarmonias físicas em seus semelhantes. O ser humano é, em essência, aquilo que reside em seu coração, sendo os olhos a janela da alma. Eles lançam do que lá existe, direcionando pelas forças do pensamento sobre o que projetam. A lei kármica. Inútil culpar a Deus pela cruz que carregamos. Nós mesmos a construímos com o tamanho que ela tem, a madeira com a qual é feita, bem como os contrapesos de chumbo que é ornada. Se existe um culpado, é o carregador. Por que escolher uma cruz tão grande e chumbada? A cruz tem a dimensão das dores causadas. O chumbo faz parte da invigilância mental. Todos os espíritos estão submetidos à lei de causa e efeito, cuja regência é exercida conforme o grau de conhecimento e responsabilidade de cada um ao praticar uma ação qualquer. A reencarnação. Reencarnação significa retornar à carne. A esse processo, todo espírito está submetido por anseio próprio de crescimento e destinação do plano de Deus para as criaturas. A reencarnação tem como base a justiça divina, que alia a caridade com a disciplina retificadora, oferecendo novas oportunidades de reparação na lei, naquilo em que ela foi violada. Ao atingir a humanização, o princípio inteligente passa a chamar-se espírito, e a partir de então jamais reencarnará em corpos de animais inferiores. O perispírito, aspectos gerais. O perispírito não foi descoberto por Allan Kardec em suas exaustivas pesquisas na paisagem do além-túmulo. O brilhante pesquisador apenas lhe deu um novo nome e omitiu maiores detalhes sobre sua anatomia e fisiologias, limitando a defini-los como um corpo constituído de substância vaporosa retirado do fluido universal, capaz de resistir aos rigores da morte física. Houvesse Kardec descrito o perispírito como portador de células, órgãos, substâncias, à semelhança do corpo físico, capaz de sofrer a ação do petardo suicida e dos maus pensamentos gerando resíduos em suas fibras, o espiritismo teria maiores adversários. Elaborado em milhões de mãos nos laboratórios da natureza,
o perispírito herdou o autonomismo permanente que o mantém atuante, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos e comunicando ao corpo a vontade daquele. O corpo perispiritual é portador de todas as matrizes dos órgãos carnais, bem como participante da função que o corpo físico elabora. Estudar o corpo humano é estudar o corpo físico e vice-versa. Lógico que não desvinculando tal estudo da atuação mental como fator de harmonização ou desagregação molecular dos mesmos. Quando o perispírito é submetido a uma ação mental evoluída, alimenta-se do refinado magnetismo, o que não ocorre quando a ação mental que o orienta é deseducada. Nesse caso, ele passa a canalizar para si energias de baixo teor vibratório, tornando o seu magnetismo adensado, aumentando-lhe o peso específico. Quando isso ocorre, ele se torna mais grosseiro, à semelhança do corpo material, sendo atraído para as regiões compatíveis a seu estado, passando esta a lhe servirem de moradia. O sistema nervoso. Alguns espíritas consideram o sistema nervoso físico como uma parte mais materializada do perispírito, algo assim como um prolongamento ou anexo, responsável pela emissão e recepção de mensagens que chegam e partem do perispírito. No perispírito, o sistema nervoso também é mais etéreo e sutil que os demais sistemas, firmando-se a obrigatoriedade dessa quintessência na especialização cerebral e nervosa, sistema de condutos por onde o espírito atua diretamente na exteriorização de mensagens e percepção de estímulos ambientais. Podemos dizer que ele ouve, vê e sente por todo o perispírito. Esse sistema é um conjunto de células especializadas e encarregadas de controle de atividades de todo o organismo, tais como: dirige as contrações musculares, controla as secreções de determinadas glândulas, comanda as atividades do estômago, pulmões, coração e intestino, possibilita a percepção dos sentidos. Os fenômenos relacionados com a memória, os sentimentos e a inteligência são restritos ao espírito, uma vez que desencarnado ele os conserva de maneira integral. O que é perispírito? Allan Kardec obteve dos espíritos a seguinte revelação acerca do tema, na questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito é envolto por uma substância que para ti é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós. No entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se à atmosfera e transportar-se para onde quiser. Assim, o perispírito é a substância que envolve o espírito. Possui certas características materiais, como veremos adiante, e influencia na locomoção do ser inteligente. O perispírito é composto de elementos extraídos do fluido cósmico universal, que estão presentes em todos nós. O corpo fluídico do espírito é uma espécie de condensação do fluido cósmico universal em todo o ser inteligente. O grau de elevação moral do espírito determina o grau de depuração ou eterização do perispírito. Quanto maior a elevação moral do espírito, mais puras serão as partes de fluido cósmico universal que formam o perispírito. Qual a aparência do perispírito? O da última encarnação, ou se desejar de outra encarnação que o satisfaça. E como essa consciência, centelha divina, começa a tomar forma, criar seus corpos. Somos formados por 7 corpos: espírito, a consciência, o corpo astral, o corpo emocional, o corpo mental inferior, cordão de ouro, cordão de prata, corpo etéreo. Falaremos sobre cada um a seguir. O espírito, comandante, nossa consciência. O espírito é mais que energia, e ainda que fosse energia, não existe sem um fundamento irredutível, um substrato. O espírito precisa de veículo de manifestação ou corpos para se relacionar no mundo entre as diversas dimensões em que atua. A consciência, ou o si, não se confunde com seu veículo de manifestação.
comandante consciente. Corpo astral. O corpo astral é também o corpo emocional, que se expressa à sensibilidade, ao prazer e à dor, e em suas células mais sutis registram todas as emoções comandadas pela vontade, todos os vícios e paixões, além dos primeiros ensaios de sentimento. Através do corpo astral, o espírito se esforça de forma intensa e plena em suas emoções. O corpo emocional possui um conteúdo instintivo. Sua função é a do instinto, também conhecida como subconsciente. Corpo mental ou corpo mental superior. Caracteriza-se por ser disforme, ou seja, não mantém a forma do corpo humano. Como o psicossoma perispírito, geralmente no plano mental, apresenta-se como um corpo ovalado, nebuloso e extremamente luminoso, sede da consciência cósmica, do pensamento contínuo e da memória. O corpo mental encontra-se no psicossoma e não no cérebro humano. Corpo mental inferior. A função intelectiva do corpo mental inferior é englobar as percepções que sensibilizam os 5 sentidos comuns do homem. É o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. Está diretamente ligado à personalidade encarnada. O corpo mental inferior é responsável pelo domínio das emoções. Utiliza-se das experiências adquiridas e arquivadas na fase instintiva da subconsciência, de forma a canalizar os recursos aí armazenados para o crescimento. Morada do instinto. Dominado pelas emoções, estamos ligados ao corpo mental inferior. Dominados pela razão, estamos ligados ao corpo mental superior, mais perto do Pai. Cordão de ouro. Assim como o cérebro perispiritual, ou a cabeça do psicossoma, mantém ligado ao corpo físico através do elemento semimaterial que denominamos cordão de prata, também o corpo mental mantém conectado ao psicossoma através de um elemento ligado parafísico que denominamos cordão de ouro. É responsável pelas informações e mentalizações realizadas do corpo mental em direção ao corpo psicossomático inferior em vibrações. Localiza-se no corpo mental e não tem forma tangível. Não se rompe com o desencarne, fio condutor que liga o corpo mental ao perispírito. Perispírito, o corpo espiritual. Perispírito ou psicossoma apresenta algumas características que merecem ser estudadas com maiores detalhes. Sobrevive e continua a sua existência indestrutível diante dos elementos desagregadores da forma. Ele não precisa crescer como o corpo físico, porém dilata-se conforme a necessidade do indivíduo em diferentes fases evolutivas. Não possui formas pré-definidas, fixas ou permanentes, por estar sempre associado à vontade e ao contexto evolutivo do ser. Nele está sujeito a alterações emocionais e plasmar em suas células sutis o resultado de todos os desejos e sentimentos da criatura. Etéreo, matriz, DNA. Cordão de prata, substância semimaterial que liga e mantém o perispírito ligado ao corpo físico, ligação energética que mantém a função vegetativa do físico. Corpo etéreo, agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico, corpo vital, invólucro energético vaporoso. O duplo etéreo é associado à produção de ectoplasma, magnetismo e bioenergia, combustão para manter as funções físicas. Corpo físico, corpo humano, representa uma ponte viva aberta para a natureza material do mundo. Formado por mais de 60 trilhões de células, é equipado com mecanismos naturais que regulam o tempo, à semelhança de relógios biológicos que coordenam os sentimentos. Alertam quanto ao desgaste e uso inadequado de mais perfeito mecanismo de atuação do espírito sobre a Terra. Suporte passivo ou consciência, matéria, corpo humano.
Só para saber, curiosidade, onde o plano divino quer te levar? Corpos superiores. Corpo búdico, corpo cósmico. Essa dimensão ou corpo búdico, conhecido em nosso plano como corpo cósmico, detém o grande núcleo da consciência, potencializando ao máximo a semelhança do átomo espiritual. Essa dimensão, em 3 partes ou subníveis, moral, instintivo e consciencial. Corpo átimo, essência divina. Consciência pura, diretora da idiogênese. O corpo átimo é a própria partícula de vida, o princípio coordenador, também chamado de eu cósmico, monada divina e semente divina. É o espírito puro, impossível de descrever sua essência divina. A cada ação do espírito no palco abençoado das reencarnações, os corpos vão se adelgaçando e transubstanciando, aperfeiçoando-se, e despede-se dos corpos mais pesados e densos, passando a atuar em níveis e dimensões de consciência cada vez mais sutis. Um dia brilhará puro, independente dos envoltórios que utiliza em sua caminhada rumo ao infinito. Questão 79 do livro O Consolador, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier.